Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos falando sobre prisões temporárias e as mudanças com a reforma do Código de Processo Penal. Nosso entrevistado é o juiz Nilson Ribeiro Júnior, da primeira vara criminal de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Doutor Nilson, eu gostaria de falar um pouco mais sobre essas mudanças no Código de Processo Penal e sobre aquela proposta, não só uma proposta, como uma sentença, uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito das prisões de somente ocorrerem depois de transitarem julgado os julgamentos. O que o senhor achou disso? Ela vem em sintonia do que diz o princípio da presunção de inocência da pessoa humana. Está de acordo com o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito. O réu esteve solto durante todo o transcurso do processo, na primeira instância. Depois, na segunda, ele também se manteve solto. E quando ocorre um recurso para a Corte Suprema, cabe a ele também ficar em liberdade, desde que ele não modifique o seu estado anterior no processo. E, consequentemente, ele só vai ser preso após o último julgamento dado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei se houve um problema de comunicação, mas a reação, à época, foi de muita resistência, assim, deixando a impressão de impunidade. Como é que o senhor avaliou isso? O juiz também está próximo ao povo. E a gente ouve nas ruas, agora todo mundo pode ficar solto. Não, foi um equívoco. Aqueles processos que andavam com o réu solto, o réu tem que ficar solto. Enquanto aqueles que estão presos desde o seu início, ou no curso da primeira instância, decretou-se uma prisão preventiva, aí sim ele vai ficar, se ainda persistir aqueles motivos já no juiz de primeiro grau, ele deve ficar preso até o final. O que o senhor avalia de propostas alternativas ao sistema penitenciário tradicional, como a PAC, por exemplo, a assistência e proteção aos condenados? Ela é bem-vinda. Ela é mais um instrumento para a ressocialização do indivíduo, mas também em comunhão com as outras formas de aplicação de pena. Essa experiência está sendo desenvolvida aqui em Montes Claros, não? Na região, acho que em Pirapora, talvez. Pirapora. E outras regiões do estado. Na minha comarca de segunda entrância, Frutal, estava iniciando a construção. Imagino que em breve elas devem estar prontas. Ainda sobre prisão, doutor Nilson, tramita no Senado, no Congresso Nacional, uma outra mudança sobre o regime especial. O senhor acha que isso deve ser mudado? Ele veio numa época que causou, vamos dizer, terror à nossa sociedade, com morte de magistrados e coisas nesse sentido. Agora que vamos dizer, a poeira baixou, deve-se melhor perquirir esse assunto no Congresso Nacional para que ele tenha aplicabilidade na sociedade. Com relação à Lei Maria da Penha, depois da aplicação aí de quase 2 anos, gostaria que o senhor avaliasse o desempenho e os efeitos. As estatísticas apontam um crescimento muito grande da violência doméstica. Foi aumento da violência ou deu-se mais luz, mais visibilidade a essas ocorrências? Eu acho que são os dois fatores. Primeiro, a violência ela tem crescido no país, inclusive dentro do âmbito familiar, com o uso excessivo de bebidas alcoólicas e a maléfica droga, e ainda a falta de estrutura da família. Não tem diálogo, não tem compreensão, gerando o quê? A agressão, a ameaça e também a visibilidade que foi dada para essa lei tão almejada, que veio a ser denominada Maria da Penha de forma bastante justa. Mas o registro que o senhor tem é de um aumento acentuado aqui na região. Sim. Quando eu fiz um apanhado, em outubro do ano passado, 22% dos processos, do acervo que entrava na vara criminal, era de violência doméstica. E essas medidas alternativas, penas alternativas, não funcionaram pedagogicamente nesse sentido? A lei da Maria da Penha, ela veda a cesta básica, aquela noção anterior que tinha do juizado especial. Apenas a suspensão condicional da pena é possível diante da legislação.
Então, e instituiu a prisão em flagrante delito para esses tipos de violência doméstica, que antes era somente o denominado TCO, quer dizer, a polícia pegava, conduzia o cidadão até a delegacia, o delegado fazia um compromisso com ele para se apresentar no juizado especial. Hoje, com a Lei Maria da Penha, isso não é possível, o policial tem que prender. E também é cabível a prisão preventiva por parte de decretação do juiz, caso o ofensor descumpra as medidas protetivas concedidas pela Justiça. E essa queixa, essa denúncia não pode mais ser retirada pelo denunciante ou pela vítima? É previsto uma audiência com o juiz para que a ofendida possa retirar essa representação, ou popularmente conhecido como queixa. Mas há um julgado no STJ orientando que a lesão corporal não depende mais da vontade da vítima, em face do que traz a Lei Maria da Penha, mas ainda está em questionamento por ser uma lei bastante recente. Aí o Ministério Público assume essa acusação? Essa acusação de forma incondicionada. Não é mais cabível aquela audiência do artigo 16 para lesão corporal, se assim for entendido. Mas o que tem se percebido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais é que depende da vontade da vítima. Ou seja, ela é condicionada à representação. E ela tem medidas protetivas para manter essa denúncia, caso ela... Sim, medidas cautelares, de cunho cautelar, para preservar a vida dessa vítima e dos seus familiares, como afastamento do lar, distância de aproximar-se da vítima, o ofensor, que o juiz vai estipular na sentença, a metragem ou a quilometragem, a suspensão do direito de visita, desde que haja um laudo multidisciplinar, a suspensão de porte de arma, enfim, a lei enumera vários casos, inclusive levando tanto a ofendida quanto o ofensor para programas de reabilitação ou até casa-abrigo, a lei prevê também. Tentando preservar e recuperar essa relação. Essas pessoas, a relação, acho que a marca da agressão, da ameaça sempre fica. A gente percebe que o casal volta a viver juntos, mas a marca da agressão, da ameaça fica. Né? Como um cristal que se quebra. Né? A confiança quebrada. Né? Está quebrada. Doutor Nilson, e o alcance dessa lei nessa relação homem-mulher, sempre marido e mulher, ou pode envolver outro tipo de relação? Toda entidade familiar está agasalhada por essa lei, está compreendida por essa lei. Seja a união estável, popularmente falado como amaziado ou amigado, como é falado nas classes econômicas e sociais mais baixas, e também aquela situação em que a mãe e o filho formam uma família, a denominada mãe sem o casamento, né, ou sem o amaziamento. Então, todos esses núcleos familiares são absorvidos por essa lei. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Nilson. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouquinho mais sobre o uso, desenfreado ou não, o abuso das escutas telefônicas no país. A gente volta em instantes.